Oi gente, meu nome é Laratiz, eu sou arquiteta e urbanista, fundadora do canal do YouTube Inside Laratiz, que é um canal que ensina sobre decoração, construção e arquitetura. A gente está começando hoje a nossa primeira semana da decoração. Nessa série de vídeos eu vou te contar os segredos de como você pode ter uma casa linda como sempre sonhou, aprendendo a decorar de forma útil e econômica como um profissional. Aí você diz, mas quem é essa mulher? Pensa que é pra falar isso? Bom, nesses 8 anos e 3 meses de formada, mais de 11 de experiência prática em projetos de interiores e quase 40 anos, exagerando um pouquinho, tô fazendo 36 em junho, mas sobretudo nos 4 anos de canal no YouTube, eu entendi que além da falta de conhecimento da profissão do arquiteto, a arquitetura sempre lidou com um certo grau de desconfiança a respeito da sua seriedade, seja do valor moral ou do custo do serviço. E aí, colocando a ciência como prova do que eu tô falando, alguns estudos mostram que a maioria de nós vive assim, atropelando os próprios sentidos, sabe? Tentando se adaptar aos ambientes de maneira meio que anestesiada. A gente finge que não tá vendo que o ambiente em que a gente vive incomoda a gente e continua seguindo nessa vida, seguindo nessa mesma zona de conforto. Você pode ser uma exceção, mas olha aí ao seu redor e vê se tem algum móvel na sua casa que você não gosta. Seja porque tá velho ou sei lá por quê, porque tá fora de moda. Mas que continua aí há anos e vocês não fazem nada para mudá-lo, né, reformá-lo ou se livrar dele. Ou então uma parede que precisa ser pintada e você vai adiando. Até mesmo uma lâmpada queimada que tá assim por 30 anos. Sim, isso aconteceu com a minha sogra. Há poucos dias atrás, ela chamou um eletricista para arrumar. Não era só trocar uma lâmpada, né? Era todo o sistema, toda a luminária. Mas depois de 30 anos, ela chamou um eletricista para arrumar a luz da área de serviço dela. Também, tudo bem, tem janela e é integrada com a cozinha. Não fazia assim tanta falta, mas né? Vamos combinar que a gente vai se acomodando. É assim. É um erro a gente agir como se os homens fossem uma coisa e as casas, cidades, tecnologia, nossa língua, nossa cultura fossem outras coisas totalmente diferentes. Mas é isso que acontece na realidade. A gente estuda isoladamente cada parte do homem e tudo que cerca a gente. Por exemplo, a medicina estuda a saúde do corpo, mas a psicologia que analisa o comportamento humano, a sociologia é que faz, né, a relação entre os indivíduos, a arquitetura que estuda os edifícios que a gente abriga, o urbanismo é que trata das cidades. Então tá tudo subdividido. Mas sendo mais específica, né, falando sobre a relação do homem e da casa, você concorda comigo que a casa é capaz de desencadear lembranças das mais especiais da gente? Por exemplo, a casa da minha infância. Me vem na cabeça o som do meu pai tocando piano nos dias de festa. E aí eu tinha que dormir antes dele acabar. E eu ficava deitada no quarto só escutando o piano, dormia ouvindo o som do piano. O cheiro de bolo que minha mãe sempre fez e continua fazendo. O cheiro de pão de batata, que ela é especialista no pão de batata. A casa da minha avó. Ah, essa daí, assim, quantas brincadeiras, né, com os primos naquele quintal, era futebol todo domingo, casa na árvore, pique-esconde no meio das plantas com a minha avó gritando. Olha as minhas plantas, ai,
o cheiro da comida. Casa de férias. Eu nunca tive, mas alguns de vocês aí podem ter tido. E o que ela te faz lembrar? Talvez descanso, paz, verão. Tem a casa dos sonhos também. Essa daí eu tive. A minha era uma que estava sendo construída em frente à minha casa de infância. Eu ia lá todos os dias só para imaginar como é que eu faria a decoração dela. Ficava lá horas e horas perambulando pela casa. Era outro mundo, porque hoje eu jamais deixaria a Nina sair assim. Era um condomínio, mas né? Vamos pensar bem. E tem também a última casa. Talvez muitos de nós ainda não tenhamos chegado nessa fase ainda, né? De construir ou comprar a última casa pra gente passar a velhice. Vai ser a nossa última casa. Então, cada casa é única. A cozinha de uma casa é só dela, é uma cozinha única. Cada corredor é único. O corredor da casa da minha avó sempre vai ser lembrado pelas brincadeiras de corredor fantasma, que era a brincadeira de mais mau gosto que a gente fazia, porque saía sempre alguém machucado ou chorando, assustado ou machucado. Então, gente, a imagem da casa, alegre ou não, vai acompanhar a gente ao longo da nossa vida, seja essa casa nossa ou não. Olha o quanto que eu falei da casa da minha avó. Que tipo de lembrança a sua casa vai deixar para você e para as pessoas que convivem com você? É por isso tudo que eu resolvi fazer essa semana da decoração, para você aprender a tomar as melhores decisões na hora de criar um ambiente que vai permanecer na memória de cada pessoa que passar pela sua casa. Eu queria muito poder mostrar todos os depoimentos que tem lá no canal pra vocês, mas são tantos que vocês iam largar a aula pra ir dormir, né? Mas nas redes sociais, principalmente no YouTube, você pode ir lá e ver os outros comentários deixados pelos seguidores. Depois você passa lá. Mas vamos lá. Antes de eu te mostrar o que eu prometi, deixa eu te contar rapidamente como que eu cheguei nessa metodologia. A grande maioria dos nossos mais de 60 mil seguidores inscritos chegaram até as nossas redes sociais buscando soluções de decoração em arquitetura e construção, e eu observei que vinham por 3 principais motivos. A grande maioria acabou de comprar um apartamento muito pequeno ou uma casa e não sabem por onde começar a decoração. Como que faz para ficar bom, aproveitando todos os espaços e que fique bonito ao mesmo tempo. Uma outra parte desse pessoal está insatisfeito com a decoração atual das suas casas, e aí eles querem encontrar algumas soluções simples, baratas e que talvez eles mesmos possam fazer, né? E tem também uma parte do público que começou a construir ou reformar e aí se deparou com algum imprevisto, algum problema. Seja um problema técnico, que aí não sabe qual atitude tomar, ou algum erro já feito e que precisa consertar. Essas pessoas são vocês, que vieram porque em determinado momento vocês se sentiram muitas vezes frustrados por não conseguirem resolver seus problemas sozinhos. Só que diferente de outros canais do YouTube, o nosso canal, com muito orgulho, não mostra só o antes e depois ou faça você mesmo. O nosso conteúdo tenta mostrar na prática as vantagens e as desvantagens de cada uma das situações técnicas ou decorativas, e a gente tenta ensinar as pessoas a fazerem as escolhas por conta própria com segurança. E aí o que aconteceu? As pessoas foram mudando a forma como tomavam suas decisões e observavam seus espaços. Como que eu vi isso? Através dos inúmeros comentários nos vídeos, no grupo do Facebook e no Instagram.
Então eu fui percebendo aos poucos que qualquer pessoa comum pode aprender arquitetura e decoração de maneira simples através dos meus vídeos. E claro, isso foi me motivando cada vez mais a produzir conteúdo para vocês. E antes de eu te explicar por que a maneira como que eu ensino funciona, deixa primeiro eu explicar como geralmente as pessoas fazem na hora de decorar suas casas. Bom, as pessoas que estão lá com um apartamento novo ou casa, o que elas fazem? Se vão fazer os móveis com marceneiro ou loja de planejados, pegam lá a sua plantinha do apartamento ou da casa, levam na loja ou no marceneiro e lá fazem um pacotão de serviços que muitas vezes acaba deixando a casa com cara meio de showroom, sabe? Mesma madeira, mesmo acabamento, mesmo tudo em tudo. Ficam sim com a casa cheia de armários. Resolvem o problema de acúmulo de coisas. Mas e aí? Solucionou mais o quê? Os que não vão ao marceneiro ou na loja de planejados compram eles mesmos os móveis de uma só vez. Muitas vezes por conta da urgência de se mudar para deixar o imóvel que está morando, porque tem prazo e tudo mais, acaba optando por comprar em quantidade ao invés de qualidade. É uma armadilha. E aí parcelam o pagamento a perder de vista e acham que a casa está resolvida. Só que quando os móveis chegam, muitas vezes, acontece que deles não estarem de acordo com a proporção do apartamento, com as medidas do apartamento. Ou pior, muitas vezes nem conseguem entrar pela porta do apartamento. Já as pessoas que estão construindo, né, reformando ou construindo, acabam tomando as decisões baseadas na opinião de profissionais tipo mestre de obras e pedreiros, que por mais conhecimento técnico construtivo que eles têm, e têm mesmo alguns, para a maioria deles faltam conceitos básicos, fundamentais de arquitetura, conforto ambiental, design e outras coisas mais. Agora eu te pergunto, em quaisquer dessas circunstâncias que a gente falou, o que acontece depois de alguns anos? Os problemas começam a aparecer. Um móvel de má qualidade que já não fecha as portas e gaveta tudo capenga. A casa que não teve previsão para receber um novo membro da família e quando ele chega, onde que vai enfiar? Tem que fazer um quarto novo, puxadinho ou dividir. No caso das obras de uma construção ou reforma, talvez a pessoa tenha que refazer uma parte ou outra da casa porque não deu muito certo. Por exemplo, um acabamento de piso mal escolhido que precisaria ser mais antiderrapante do que é e aí agora vai ter que trocar. Se você tivesse contratado um arquiteto antes de construir, você teria gastado 30% a menos no final das contas, considerando todo esse retrabalho de demolir e construir. E por que a metodologia que eu ensino funciona melhor? Grava o que eu vou te falar. O segredo para você ter sucesso na decoração de um ambiente é, antes de começar a mobiliar e decorar, você conhecer as características desse espaço e das pessoas que vão morar lá, claro, e os hábitos dessa família. A gente não pode, de maneira nenhuma, excluir nenhum desses fatores. Caso contrário, o resultado não vai ser o melhor. E a gente trabalha para ser o melhor, né? Então vamos lá. O que você tem que fazer? Ao chegar no ambiente, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são as características dele. Se é espaçoso ou apertado, o que é relativo, vai depender muito do que você espera do espaço e do perfil social do imóvel. Se é iluminado ou escuro, que também depende do horário que você vai, se é manhã ou tarde, da época do ano, se é inverno ou verão. Se é ventilado ou não. Você tem que observar as possíveis correntes de ar dentro desse apartamento, dessa casa. Por onde entra vento, por onde sai.
se é silencioso ou não. Tenta identificar alguma intervenção externa, como por exemplo um barulho de um vizinho. Pode ser que você tenha um vizinho que goste muito de escutar música alta. Coitados meus vizinhos. Não por mim, pelo Eric. Pode ser que o seu vizinho seja uma loja de pedra, tipo granito e mármore, que produz muito barulho e também muita poeira. Já fui vizinha de uma loja assim e é tenso. Pode ser também uma loja de eletrodomésticos, daquela que fica o dia inteiro com a caixa de som na porta da loja, com músicas de qualidade questionável, ao meu ver. E pior, o cara falando: a pessoa tá pensando em comprar roupa pro menino, o menino logo. Pode ser que o seu vizinho seja uma escola infantil que faz barulho de criança na entrada, na saída, na hora do recreio, sem contar com as vans escolares, que para chamar os alunos é tudo na base da buzina, sabe? E cada van tem um código, tem um tipo de buzina. Alguns buzinam 3 vezes, outros 5 vezes. E aí o aluno vai saber, aquela é a minha van. Pode ser também que o seu vizinho seja um barzinho ou uma boate com música ao vivo. Nossa senhora, é tenso demais. Tá bom, chega. Pode ser menos que isso também. Talvez você consiga escutar o barulho que tem origem no seu próprio imóvel. Outros cômodos, tipo descarga, água de torneira, ar-condicionado, etc. Depois então de você conhecer as características desse ambiente nessas diferentes situações, você tem agora que entender como são as pessoas que vão habitar esse espaço. Quais são as características dela? São pessoas de estatura mediana ou é uma família de jogadores de basquete ou vôlei? São baixos demais? Tem alguém com capacidade motora reduzida, ou seja, precisa de cadeira de rodas, ou andador, ou alguma coisa desse tipo? Quais são os hábitos dessa família? Tem costume de receber visita? Onde que fazem as principais refeições? Na mesa da cozinha, na bancada da cozinha, na mesa da sala ou no sofá? E com que frequência vão usar esse espaço? Porque às vezes tem gente que quer montar uma casa, quer ter espaço para almoçar, mas na realidade trabalha fora o dia inteiro e não usa. Você tem que entender também os detalhes subjetivos. O que a pessoa mais gosta nesse ambiente? Por exemplo, a pessoa pode gostar da vista da janela, ou pode gostar do fato de ser um ambiente bem reservado. Você tem que saber quais as cores que a pessoa gosta, quais as cores que a pessoa não gosta, que é mais fácil ainda de não errar, quando você sabe que a pessoa não gosta de jeito nenhum. Se ela tem um estilo preferido ou alguma coisa assim. E por último, mas nem por isso menos importante, quais são as necessidades dos moradores? Ele precisa morar num lugar silencioso por algum motivo, tipo gravar vídeos, mas mora do lado da escola? Minha situação? E a partir disso, quais são as decisões que você poderá tomar, né, na hora de decorar essa casa, que vão resolver essas questões de barulho? Pronto, gente, o primeiro passo está dado. Com essas informações, você tem uma base de dados importantíssima para fazer o seu projeto. Esse é o briefing. Quanto mais você souber, melhor. E é por isso que muitos arquitetos se tornam amigos dos seus clientes. Porque a gente tem que saber da intimidade deles, dos hábitos, dos mais comuns aos mais inusitados. Por exemplo, qual é o rito da ida ao banheiro de uma pessoa quando ela acorda? Isso pode mudar o projeto de um banheiro, gente. E acredita? Aconteceu comigo. Uma vez projetando um banheiro de um casal, a esposa pediu para colocar um ponto de luz em cima do vaso sanitário e explicou que precisava de ter uma boa luz para o marido fazer a leitura dele no banheiro enquanto usava o banheiro, porque gostava de ler jornal e revista no banheiro.
Olha que informação importante para que o projeto ficasse bem feito de acordo com as necessidades dele. Em cima dessas informações é que você deverá tomar todas as decisões do projeto. Com base nessas respostas que você vai saber qual o caminho que você vai tomar. Toda vez que você tiver dúvida, será que eu faço isso ou isso? Vai no briefing e vê o que é. Você pode estar pensando, tá bom, Lara, nossa, mas é muita coisa, eu não tenho talento para isso. Gente, não é preciso ter talento. Você tem que parar, se acalmar, se calar e ouvir, prestar atenção, assim como o psicólogo faz com os pacientes. Por exemplo, o paciente vai falando e o psicólogo vai prestando atenção na expressão facial, corporal, no tom de voz, na velocidade que fala. No nosso caso, o que é que esse ambiente está me falando nas entrelinhas? O que está ali oculto que eu posso descobrir? Ok? Vamos progredir então. Agora que você fez isso para o ambiente e para o habitante, é só você fazer a mesma coisa para todos os outros elementos. Pensa assim, logicamente. Todo móvel e equipamento que entrar no projeto, você precisa ouvir o que ele tem a dizer para você. Por exemplo, fogão. Conversa com o fogão. Vamos chamar de louco, mas você pode conversar assim dentro de você, você não precisa falar alto. E aí, fogão, beleza? Pergunta para ele: fogão, o que você faz? Quem te usa? Quantas pessoas te usam? Você gera algum tipo de risco? É perigoso usar você? E quando te usam, como que é? Você precisa de algum outro equipamento ou móvel de apoio enquanto a gente está te usando? Qual que é o seu tamanho? Quanto de espaço a gente precisa enquanto te usa? E aí, nesse caso, você faz um paralelo com o espaço que você tem disponível. Entendeu? Fez isso pro fogão? Faz pra mesa agora. Depois pras cadeiras, pro sofá. Entendeu tudo que tem que ser feito antes, muito antes de comprar qualquer móvel? Essa é a primeira fase do processo projetual. Anota aí. É a metodologia que você pode e deve usar para qualquer tipo de projeto. Infelizmente, a gente precisa terminar, senão vocês vão embora, porque o vídeo vai ficar rolando a noite inteira se for deixar falando. No vídeo de hoje, eu expliquei para vocês a importância de você se conhecer como habitante do espaço, para então entender o comportamento do ambiente e depois tirar proveito dessas respostas, dessas características nas decisões de projeto. No próximo vídeo eu vou mostrar o caminho, passo a passo, para você chegar num ambiente mobiliado e decorado de maneira eficiente. Enquanto isso, eu vou pedir para você deixar um comentário dizendo o que você está achando dessa série, o que você achou dessa primeira aula. Eu vou ler cada comentário e fazer o possível para responder cada um deles. Se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito. E claro, vai lá nas nossas outras redes sociais, no Instagram, Facebook ou Pinterest, que lá também tem muito conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!